Olá a todos, meu nome é Marco Aurélio Bortolin, sou professor de Direito Civil, Contratos 1, do curso de Direito da Universidade de Araraquara, Uniara. Hoje iremos falar sobre revogação do contrato de doação e também sobre o contrato de troca. Iniciando pelo primeiro tema, a revogação do contrato de doação, precisamos contextualizar a extinção do contrato de doação frente a outros contratos translativos, como a compra e venda e a troca. Isso porque a compra e venda e a troca são contratos tão translativos quanto a doação, contudo, bilaterais, onerosos e comutativos. Em sendo bilaterais, onerosos e comutativos, a compra e venda e a troca normalmente se exaurem através do adimplemento, uma extinção natural, ou então desbordam para o descumprimento das cargas obrigacionais de um ou de outro celebrante. Diante da mora ou do inadimplemento do comprador, do vendedor ou de um dos permutantes, ocorrerá, obviamente, como resultado, o cumprimento forçado da carga obrigacional a pedido do contratante que foi atingido por aquele comportamento, ou então a resolução. E em qualquer destas duas soluções, o acréscimo de perdas e danos. O cumprimento forçado da carga obrigacional ou a resolução mais perdas e danos estão intimamente ligadas ao descumprimento de cargas obrigacionais. E isso porque tais cargas obrigacionais nasceram reciprocamente em razão de outras cargas obrigacionais do outro polo da contratação que foram corretamente cumpridas, gerando um desequilíbrio na fase pós-contratual. Simples assim. No caso da doação, como contrato translativo, há uma consequência completamente distinta na fase pós-contratual. Por quê? Porque a carga obrigacional é exclusivamente atribuída ao doador, não há contraprestação com carga obrigacional atribuída ao donatário. Em sendo assim, o contrato nasce desequilibrado do ponto de vista das cargas obrigacionais e das saídas patrimoniais e, portanto, na fase pós-contratual não há equilíbrio a tutelar. Consequentemente, não há carga obrigacional do donatário que ele possa incorrer em mora ou inadimplemento e não há carga obrigacional do doador que possa gerar resolução. Isso porque o doador assume uma carga obrigacional por mera liberalidade, ou seja, gerando acréscimo patrimonial sem ganho, sem contraprestação correlato. E aí, consequentemente, o retardamento do cumprimento da sua carga obrigacional só vai gerar execução específica da obrigação, e ainda sem imposição de juros de mora. Então, até por esse prisma, tendo em vista que o contrato nasce do ponto de vista patrimonial e obrigacional desequilibrado, eventual mora do cumprimento da carga obrigacional do doador, posto que ela não se escorava numa contraprestação a cargo da outra parte, o retardamento do cumprimento dessa obrigação pode ensejar a execução específica dessa obrigação, mas não vai gerar as punições decorrentes da mora. Pois bem, então, sob o ponto de vista do doador, o eventual mora da sua carga obrigacional não gera resolução, gerará apenas execução específica da obrigação sem os encargos da mora. Vejam como isso é diferente das soluções aplicáveis à teoria geral dos contratos para os demais contratos translativos de compra e venda e troca. Agora, vamos pensar do ponto de vista do donatário. O donatário, do ponto de vista do doador em relação a comportamentos do donatário, melhor dizendo. Do ponto de vista do doador, ele que detém carga obrigacional, ele não tem como exigir o cumprimento de carga obrigacional do donatário. Pois bem, só que na fase pós-contratual há duas situações que são tradicionalmente reconhecidas pelo direito civil. Há duas situações na fase, repito, pós-contratual que alteram o desequilíbrio originário, acentuando-o. E este aumento do desequilíbrio provoca uma reação do tratamento legal específico, possibilitando ao doador, aí sim, uma opção
entre duas alternativas legalmente possíveis. O cumprimento forçado de eventual encargo a cargo do donatário, que não é contraprestação, é um ônus, mas que gravava a liberalidade transmitida pelo doador ab início, vamos falar disso. E isso, portanto, há um desequilíbrio, uma acentuação do desequilíbrio em razão de um fator objetivo. E existe uma outra percepção que é de discrepância entre o comportamento pessoal do donatário na fase pós-contratual frente à vantagem ou benefício auferidos pela doação. Este comportamento, do ponto de vista subjetivo, pode gerar, presumivelmente, uma acentuação do desequilíbrio do contrato de doação na fase pós-contratual, desta feita do ponto de vista subjetivo. Então, o artigo 555 do Código Civil prevê duas possibilidades de resilição contratual a pedido do doador em razão de situações que possam ocorrer na fase pós-contratual. Não significa, nem de longe, resolução mais perdas e danos por descumprimento de carga obrigacional, como encontramos na compra e venda e na troca, nem de longe. Mas, de acordo com o artigo 555, nós temos um campo de proteção do doador para um eventual aumento do desequilíbrio originário do contrato de doação, pelo viés subjetivo dos atos de ingratidão que são incompatíveis com a transmissão patrimonial gratuita, atos de ingratidão esses atribuídos ao donatário. Então, portanto, uma solução de viés subjetivo, ou então, embora encargo não seja contraprestação, também por aproximação sobre um viés objetivo, eventual descumprimento do encargo por parte do donatário possibilitará também a resilição da doação na fase pós-contratual através de revogação. Em ambos os casos, remeto a todos ao disposto no artigo 555, uma solução tradicional do direito civil e no direito dos contratos. Pois bem, vamos falar inicialmente então da revogação por atos de ingratidão. De acordo com o artigo 557, nós temos um rol de causas que ensejam a revogação da doação na fase pós-contratual por atos de ingratidão. Há uma pequena divergência, conseguimos extrair alguma divergência doutrinária se este rol que está estabelecido no artigo 557 do Código Civil seria um rol taxativo ou se seria um rol meramente exemplificativo. A divergência se explica em razão do seguinte: por segurança jurídica, se houvesse, para aqueles que defendem tratar-se de um rol taxativo, se houvesse realmente um conjunto de causas que ensejassem a revogação da doação, qualquer outro comportamento não possibilitaria tal interpretação extensiva e, por segurança jurídica, teríamos uma preservação do negócio jurídico contratual. Então, haveria um campo menor para debate em torno da possibilidade de revogação por atos de ingratidão. Ocorre, contudo, que, e esse é meu ponto de vista pessoal, respeitado, obviamente, quem divirja deste posicionamento, é claro, nós temos que obrigatoriamente comparar a regra do artigo 557 com o antecedente, com o correspondente, melhor dizendo, do Código Civil de 1916. Por que eu digo isso? Porque a redação do artigo correspondente no Código Civil de 16, revogado, para a previsão de atos de ingratidão, é praticamente o mesmo. Há uma ou outra minúscula mudança, mas a redação é praticamente a mesma. Dito isso, já que a redação é praticamente a mesma, há seguramente, de minha parte, como sustentar que, ao tempo do Código de 16, doutrinariamente,
à luz da ideia de se preservar o contrato, pudesse ser defendido que o rol era taxativo. E no Código de 2002, a despeito de se tratar de uma mesma redação, que possamos dizer que o rol é exemplificativo. E por que eu sustento que há uma mudança de interpretação quanto ao alcance do rol no Código de 16 para o Código de 2002, se os dois róis são praticamente os mesmos? Simples, porque agora nós temos um direito civil que está amparado à luz de valores constitucionais. Então, não é possível nós considerarmos que um doador transfira por mera liberalidade, por mera graciosidade, gratuidade, ele vai transmitir patrimônio para outrem com o propósito de gerar acréscimo patrimonial a outrem, sem nada receber em troca, leia-se, ouça-se, no ponto comutativo da formação da carga obrigacional. Ele cria para seu patrimônio jurídico a obrigação de transferir patrimônio sem que naquela raiz de criação obrigacional exista uma contraprestação a justificá-la. Então ele o faz por mera liberalidade. E parece estranho que, na fase pós-contratual, à luz de valores como solidariedade humana, como dignidade da pessoa humana, que outros comportamentos que sejam tão indignos quanto os previstos no artigo 557 não possam ensejar a revogação. Sobretudo no âmbito das relações familiares. Então, há realmente, hoje, com manifestações em redes sociais ou comportamentos de desprezo ou de abandono afetivo, não só negativa de alimentos. Estou falando de abandono afetivo real, de valorização de segunda prole em detrimento de primeira prole. Então, há alguns comportamentos que realmente ensejam profundas tristezas e mágoas no campo das pessoas próximas, que podem estar no mesmo patamar ou serem até mais graves do que o rol do artigo 557, que, aliás, não é repleto apenas de causas extremamente graves. É óbvio que eu não posso aproveitar este entendimento de que, à luz da Constituição, o rol do artigo 557, que é praticamente idêntico ao 1183, se não me falha a memória, do Código Civil de 16, já que são róis extremamente iguais, que eles possam sim ter interpretações distintas, tendo em vista que o Código de 2002 entra em vigor já sob a égide de uma Constituição, como temos em 88, a partir de 88. Então é possível sim nós recusarmos a importação da doutrina existente ao tempo do Código de 16, sem reproduzi-la, sem gerar insegurança ao campo do contrato de doação. Ao contrário, tornando-o mais seguro, por segurança jurídica, não uma preservação cega do negócio, mas sim mais seguro do ponto de vista dos comportamentos indignos da fase pós-contratual. Então, até sob o viés, por coerência argumentativa, de segurança jurídica, penso que hoje, atualmente, dar interpretação extensiva ao artigo 557 com uma trava, que é uma trava de segurança, que é não considerar qualquer aborrecimento fator de ingratidão, mas ao menos sopesar os novos fatores que possam vir a surgir e atingir e magoar profundamente o doador, que eles pelo menos estejam em correspondência de gravidade e intensidade com as causas do artigo 557. Muito bem, feita esta consideração, vamos passar então às causas de ingratidão. O rol do artigo 557 tem algumas deficiências redacionais ou propiciam, se nós não quisermos falar em deficiências, propiciam a necessidade do intérprete se esmerar na consideração do ato, da subsunção do ato em relação à previsão do que está
inserido no rol. Vamos começar pelo inciso 1. O inciso 1 fala em atentado contra a vida e homicídio doloso consumado. Essa é uma diferença em relação ao correspondente do Código de 16, que se bastava com atentado contra a vida. Vejam que nós temos uma conjunção alternativa ou a dividir os dois períodos do inciso: atentado contra a vida ou homicídio doloso consumado. Homicídio doloso consumado é um conceito extraído do sistema jurídico penal. No artigo 121 nós temos lá matar alguém, então um homicídio doloso consumado, que gera consequência na esfera penal e que aqui no direito civil vai gerar reparação também ao espólio, aos herdeiros e também eventual revogação da doação, caso o donatário seja o autor do homicídio. Muito bem, então veja que estamos falando de homicídio doloso, né? Homicídio consumado e doloso. Então, na perda da vida, não cabe considerar o homicídio culposo. E aí temos o atentado contra a vida. O atentado contra a vida seria o homicídio tentado. Caberia cogitarmos de outro que não o doloso tentado? Não. Então, por atentado contra a vida, só cabe cogitarmos de homicídio doloso tentado, afinal de contas é o único que comportaria tentativa. E aí, sempre lembrando do homicídio com dolo eventual. Porque se eu tenho um filho dirigindo o automóvel e seu pai doador ao lado, e esse filho bebeu e voluntariamente foi dirigir, aí então nós teremos uma consequência diferente de um ato simplesmente culposo, certo? Então, por homicídio doloso, nós vamos considerar o consumado e o tentado a envolver o dolo direto e o dolo eventual. Mas o que chama a atenção é que no inciso 1, o legislador se vale da terminologia do direito penal, homicídio doloso consumado. Poderia ter mantido a mesma técnica para se referir a consumado ou tentado e avançar para algo que teria muito maior valor, que seria o dolo eventual e o dolo direto. Mas preferiu o legislador conservar a redação do correspondente dispositivo do Código de 16 para conservar o atentado contra a vida. Mas superaremos então essa aparente discrepância entre as técnicas de redigir o inciso primeiro, ora com terminologia do direito penal, ora não, para considerar que o atentado contra a vida será sempre, e por consequência lógica do homicídio doloso consumado, a tentativa de homicídio dolosa, e aí então nós temos o dolo direto e o dolo eventual para quaisquer destas hipóteses. O inciso 2 é que chama a nossa atenção, me preocupa sobremodo, porque no inciso 2 o legislador abandona a terminologia jurídico-penal que é específica, primordial aqui, para considerar ato de ingratidão a prática de ofensa física. A prática de ofensa física, e volto a dizer, conservando a redação do Código de 16. E aí eu pergunto a mim mesmo e pergunto sempre para as minhas alunas e alunos, qual ofensa física estamos falando? Porque nós temos, no correspondente do direito penal, nós temos a contravenção de vias de fato, uma ofensa física que não deixa marcas. Nós temos a lesão corporal no artigo 129, que pode ser leve no seu caput, pode ser grave, pode ser gravíssima, pode ser seguida de morte, que não se confunde com um homicídio. E mais do que isso, nós temos a possibilidade de punir a lesão corporal culposa e a lesão corporal dolosa. Se nós compararmos o inciso 2 com o inciso 1, o inciso 1 nos indica o dolo. No inciso 2, nada fala. Ao não estabelecer o elemento subjetivo da conduta, seria possível considerar então que a lesão corporal culposa seria ato de ingratidão? Particularmente penso que não. Precisamos interpretar corretamente. Por quê? Porque se o mais, que é o homicídio, só se admite como ato de ingratidão o doloso, o menos, que é a lesão corporal, por consequência lógica, só pode ser a dolosa. Dirão vocês assim,
Mas, Marco Aurélio, não há qualquer dúvida em relação a isso. Mas no processo não é o que acontece. Se nós estivermos discutindo a revogação de uma doação milionária, de uma fazenda produtiva, é lógico que isso ensejará debate. Porque o legislador não primou por uma terminologia mais específica. E há sempre aquele entendimento de que o rol precisa ser taxativo e o menor possível para conservar, por segurança jurídica, as relações contratuais. Então pode sim ensejar debate justamente por conta dessa lacunosidade aí do rol do artigo 557. Eu advogo a tese de que o mais é o homicídio doloso, tentado ou consumado, consequentemente, o menos, que é a lesão corporal, será apenas a dolosa. Não teria sentido não punir o causador do homicídio culposo e punir o causador da lesão corporal culposa. Não teria nenhum sentido. Pois bem, vamos então retomar o começo deste comentário em relação ao inciso 2. Qual ofensa estamos falando? E se nós não considerarmos que o legislador estabeleceu como paralelo o artigo 129 do Código Penal, que trata da lesão corporal, nós estaremos incorrendo em dois problemas. O primeiro problema, admitiremos, inclusive, a contravenção penal de vias de fato, que é um delito levíssimo. Um delito levíssimo, um crime de pequeno potencial ofensivo, que na seara penal é praticamente irrelevante para gerar, talvez, uma revogação de uma doação milionária, de uma atividade, de uma propriedade produtiva que gera frutos civis e etc., a encobrir eventual arrependimento do doador. E que também, vale aqui fazer uma referência, não é concedido ao doador. O doador não pode, apenas por se tratar de um negócio unilateral e gratuito, na fase pós-contratual, já consumado, simplesmente desfazê-lo. Então há uma instabilidade sem a possibilidade deste contrato ser desfeito por mera vontade do doador. Não há um direito meramente potestativo aqui. Há que se ter um ato de ingratidão que justifique essa proteção legal. Do contrário, não. E aí, por isso, o cuidado com a interpretação do artigo 557 para não mascarar algo que o direito não contempla, que é o arrependimento do doador. Outra questão importante que suscita reflexão é que, ao não se utilizar da referência ao tipo penal do artigo 129, o legislador esqueceu-se que nestas relações próximas entre doador e donatário, convenhamos, a doação é um negócio que se estabelece entre pessoas que guardam relacionamento, relação próxima, parentesco, amizade, afeição. É diferente da compra e venda, que é absolutamente gizada por impessoalidade. Eu compro de alguém que eu nunca vi na frente, vendo para alguém que eu jamais conheci. Isso não se aplica para a doação. Então, ao pensarmos nas relações próximas da fase pós-contratual entre doador e donatário, nós precisamos olhar para o parágrafo 4º do artigo 129. Porque na prática do delito, há comportamentos da vítima que impactam no resultado jurídico penal, como, por exemplo, uma injusta provocação da vítima, ou a motivação do causador do delito. Essa motivação fundada em relevante valor social ou moral. Qual seria o exemplo? Vamos pegar um exemplo das relações familiares. Vamos pegar, por exemplo, e me perdoem, mas acontece. O doador, mais de uma certa idade, doa para o filho ou para a filha um determinado imóvel, e depois, no âmbito das relações familiares, o doador não se porta moralmente bem, muitas vezes com uma criança no âmbito da sua casa. E aí ele enseja
por motivo de relevante moral, ser agredido pelo donatário. E aí então ele reage revogando a doação. Me perdoem usar essa exemplificação, mas ela está nos jornais, nos periódicos de notícias do Brasil, né? Esses problemas que acontecem no âmbito familiar. Por isso é que há uma intensa preocupação na elaboração do texto com material de apoio ou neste vídeo para gerar uma reflexão em relação às palavras escolhidas pelo legislador na conservação do rol do Código de 16, justamente pelo paralelo estabelecido pela Constituição. Vamos seguir. No inciso 3, então fica a crítica também pela não utilização da lesão corporal como um parâmetro seguro. Vamos agora para o inciso 3. No inciso 3 do artigo 557, ainda como ato de ingratidão, então em resumo, homicídio doloso com dolo direto ou dolo eventual, consumado ou tentado, e ofensa física que tenha relevância, o que me parece excluir a contravenção de vias de fato e gerar apenas incidência na lesão corporal, desde a leve até a gravíssima. E ainda que se sugira uma análise do pleito revocatório diante de eventual provocação injusta da vítima ou valor social ou moral que tenha gerado essa postura inadequada do donatário de agredir o doador. No inciso 3, também temos uma questão aqui que me parece gerar uma reflexão em relação ao tratamento jurídico penal dos delitos contra a honra. O Código Civil fala em injúria grave e calúnia. Vê-se claramente que não está ali no inciso referido o delito de difamação. E é claro que com redes sociais, com o âmbito familiar de exposição por aplicativos de mensagens, é claro que a difamação tem relevância se a calúnia tem, se a injúria tem, né? Então eu costumo destacar sempre àqueles que me ouvem que neste caso não é possível excluir a difamação e sim dar interpretação extensiva à injúria grave para alcançar todas as espécies de delitos contra a honra no Código Penal: injúria, calúnia e difamação. E assim tutelaremos o doador na fase pós-contratual por eventuais ofensas de âmbito íntimo, de âmbito externo e ainda a atribuição de delito. E por fim, no inciso 4, a recusa injustificada de alimentos. Recusa injustificada de alimentos não significa mora ou impossibilidade de garantir execução de alimentos, pois sabemos que os alimentos são devidos reciprocamente entre ascendentes e descendentes, também em algumas relações decorrentes da união estável e do casamento, em algumas, e se houver recusa, essa recusa nós precisamos saber se ela é justificada pela ausência de patrimônio, ausência de condições, e se for isso, não ensejará a ingratidão, terá seu desdobramento na esfera do direito de família, sem contaminar a manutenção do contrato de doação na fase pós-contratual, não permitirá a resilição. Então, dirão todos, né? Com isso, então, há uma sugestão de que este rol, além de exemplificativo, também seja devidamente sopesado. Sim, é isso mesmo. Eu entendo que este rol, afora o inciso 1, que é mais tranquilo, os outros precisam de uma análise caso a caso para saber se realmente há gravidade do comportamento do donatário a ensejar a revogação. Na questão dos alimentos, na questão da ofensa física e na questão do delito contra a honra. Bem, além do desequilíbrio
viés subjetivo, esse desequilíbrio decorre do ato de ingratidão praticado contra o doador, o legislador, no artigo 558, estende esse campo de proteção caso o ato de ingratidão seja direcionado contra pessoas próximas do doador, ainda que não exista profunda amizade ou relacionamento destes parentes que cercam o doador. E aí então nós temos como campo de proteção do doador na fase pós-contratual a gerar resilição por revogação, a pedido do doador, atos de ingratidão do donatário dirigidos contra ascendentes do doador em qualquer grau, na linha reta, descendentes do doador em qualquer grau, também na linha reta, e colaterais, no caso, limitados aos irmãos e o cônjuge. Diante disso, o que nos interessa é a postura do doador frente ao ato de ingratidão. Superada a análise dos atos de ingratidão, quais seriam ou qual o seu campo de debate, discussão para a identificação, qual seria a postura do doador diante do ato de ingratidão? Bem, o doador ele tem prazo decadencial de 1 ano para a propositura da ação revocatória. Este prazo, mais importante do que o prazo em si e sua natureza jurídica, decadencial de 1 ano, é o termo inicial. O termo inicial é ditado pela data em que o doador toma conhecimento do ato de ingratidão e de sua autoria, o que faz pressupor que talvez demande, por exemplo, uma investigação criminal para se apurar a autoria, porque o doador, por exemplo, foi alvejado ou o tiro nem o acertou, ele não sabia quem disparou e aí era necessário uma investigação até que se chega ao autor e por mais que demore isso, a partir do momento que é identificada a autoria e que chega esse conhecimento ao doador é que fluirá o prazo decadencial curto de 1 ano apenas. Obviamente que na hipótese de homicídio consumado, este prazo é atribuído aos seus herdeiros. Pois bem, é possível ocorrer renúncia ao direito de revogar a doação? É possível, mas apenas após o ato de ingratidão em si. Não é possível essa renúncia antecipada. Outra questão diz respeito, já que é possível a renúncia pós-ato de ingratidão, é possível que a ação iniciada pelo doador, no curso dela, seja alvo de desistência. Também é possível. Os eventuais descendentes, herdeiros em potencial do autor da ação não têm interesse a tutelar aqui. Ele pode perdoar e, com esse perdão, desistir da ação ou antes do ingresso da ação, mas após o ato de ingratidão, também documentar um ato de renúncia à eventual revogação. A revogação é um ato personalíssimo, no caso do ato de ingratidão, não no caso do descumprimento do encargo na doação onerosa. Na doação, por ato de ingratidão, aí nós temos uma prerrogativa personalíssima. Mas essa prerrogativa personalíssima do doador, ela se propaga aos seus herdeiros caso ele faleça no curso da ação. Aí, se ele falecer no curso da ação, aí os herdeiros podem se habilitar no polo ativo da ação e seguir com o desenvolvimento da ação, normalmente. O mesmo se diga em relação ao falecimento do donatário. Essa pretensão revocatória não pode ser direcionada ao espólio do donatário se ele falecer, donatário, causador do ato de ingratidão, se ele falecer antes da propositura da ação, porque com ele termina e falece totalmente a possibilidade de revogação do negócio na fase pós-contratual. Agora, se a ação for proposta em vida do donatário, falecendo o donatário, aí o espólio precisa se habilitar no polo passivo, assim como a habilitação dos herdeiros no polo ativo também é válida se a ação foi iniciada pelo doador. E se ela foi iniciada ainda em vida do donatário, também ela
ela poderá prosseguir sem problemas nenhum, sem qualquer problema, em face do espólio. E, obviamente, que a consequência é relevantíssima, né? Porque se no prazo de 1 ano houve demora na propositura da ação e o donatário falece, isso importará claramente na perpetuação do bem doado àquele monte partível, que se transmitirá aos herdeiros do donatário sem possibilidade alguma de revogação. Outra questão importante diz respeito a um conjunto de doações que não se revogam por ingratidão. Elas estão estabelecidas no rol do artigo 564. Então, se porventura nós considerarmos que há o ato de ingratidão, precisamos primeiramente verificar se não estamos falando de uma doação que, a par do ato de ingratidão, se insere nestas exclusões legais. E aí, para esta previsão, temos as doações puramente remuneratórias, causais, tem uma causalidade. Lembrem-se dos aspectos gerais de doação em relação à classificação. A doação remuneratória pode, assim, ser em razão da causalidade que move o doador. Remunerar alguém por conta de um sentimento da existência de uma dívida não cobrável. Pode ser uma obrigação natural, uma espécie da doação remuneratória ou não. E, além da doação remuneratória puramente e da sua espécie, a doação que é feita em pagamento de obrigação natural, como a dívida de honra, a dívida de jogo, temos também ainda a doação onerosa com encargo cumprido e a doação condicional para a celebração de casamento futuro. Então, nós temos ali um rol eleito pelo legislador para garantir estabilidade e segurança do casamento, para aproximar da causalidade da doação uma explicação da carga obrigacional no patrimônio do doador, que era algo muito próximo de um negócio bilateral. Só que ela se aplicou por um contrato unilateral e gratuito porque não havia veículo, instrumento para materializar aquele pagamento. Então, por força disso, também se veda a revogação da doação por ato de ingratidão daquelas doações que foram feitas com perfil puramente remuneratório ou em cumprimento de obrigações naturais. Já em relação à doação onerosa, essa é uma aproximação clara. O legislador sinaliza com uma aproximação do tratamento jurídico da doação onerosa, tendo o encargo como uma aparência de contraprestação, algo próximo a um negócio bilateral oneroso e comutativo, e, portanto, prevê solução jurídica para vício redibitório, para evicção parcial e, aqui no caso, prevê a manutenção da transmissão patrimonial em razão do cumprimento do encargo, o que gera uma estabilidade do vínculo negocial. Bem, agora, esgotada esse comentário sobre a revogação da doação por ingratidão, queria falar, à luz do artigo 555, sobre a outra forma de revogação, que é a de descumprimento do encargo, que estávamos só comentando agora, justamente quanto ao prisma da ingratidão. Excluindo a ocorrência de atos de ingratidão e pensando apenas em uma doação onerosa, qual seria o desdobramento do descumprimento do encargo? Bem, como nós comentamos há pouco, o descumprimento do encargo ele gera algo que não poderíamos rotular de mora ou inadimplemento, porque o encargo não é obrigação. Não sendo obrigação, qual seria a essência
da resilição contratual em razão do descumprimento deste elemento de eficácia. Bem, a vontade do doador, ela se estabeleceu por mera liberalidade, o que significa que houve uma indicação de saída patrimonial em vantagem ao patrimônio do donatário, mas esta emissão volitiva, essa emissão de vontade, de transmissão patrimonial, ela se fez gravar ela se fez onerar, ela se fez acoplar a um elemento de eficácia que era o cumprimento do encargo a cargo do donatário. Este encargo poderia ser direcionado à coletividade em geral, ou ao próprio doador, ou a um terceiro especificamente indicado. Este encargo, como não se trata de contraprestação, ele é desempenhado no próprio interesse do donatário, que aceitou a doação com esse elemento de eficácia. O cumprimento do encargo, ele não apenas permite que a transmissão patrimonial se torne definitiva e incontornável, até mesmo diante de um ato de ingratidão simultâneo para o patrimônio do donatário, como ainda respeita a vontade do doador na sua emissão, porque ela se deu de maneira gratuita, sem contraprestação. Então é óbvio que esta transmissão ela se estabeleceu justamente em razão deste elemento de eficácia. Descumprido o elemento de eficácia, embora nós não possamos falar em resolução por inadimplemento, já que o negócio não é bilateral e oneroso, a lei aproxima a solução, tal como na compra e venda ou na troca, para, considerando que se trata de um contrato translativo, para gerar na fase pós-contratual um resultado parecido. E isso se dá através da resilição unilateral por revogação da doação onerosa ante o descumprimento do encargo. Feita essa abordagem inicial, o que nos move a comentar a doação onerosa é a estrutura do tratamento legal específico no Código Civil. Por quê? Porque ele gera uma divergência doutrinária, embora nos pareça que jurisprudencialmente não se acompanha tal divergência. Estamos falando da natureza jurídica do prazo extintivo e do prazo em si. Para quê? Para que o doador promova a ação de revogação. E por que estamos destacando isso? Porque na construção, me permita uma referência muito comum das pessoas da minha geração, na geografia do tratamento legal específico no Código Civil, nós temos uma referência genérica no artigo 555 sobre as hipóteses de revogação, ato de ingratidão e descumprimento de encargo. E aí o legislador começa a tratar da ingratidão, da revogação por ingratidão. E no tratamento exclusivamente falando da revogação por ingratidão, define que o prazo é decadencial de 1 ano e o termo inicial contado do conhecimento que chega ao doador do ato em si de ingratidão e de sua autoria, de quem é seu autor. Na sequência, o Código passa a tratar da revogação por descumprimento de encargo. Mas ele não traz o prazo, nem a natureza jurídica do prazo, prescricional decadencial, nem o prazo em si. E aí, então, há uma dupla interpretação de que a previsão dos artigos 562, 563, eles estariam voltados neste prazo para o artigo 555, geograficamente lá para o início. Na falta de outro prazo, seria o prazo existente no tratamento jurídico, a compreender todas as hipóteses do artigo que definiu que o prazo seria decadencial de 1 ano para todas as hipóteses acima. E para todas as hipóteses acima, nós teríamos lá no artigo 555, considerado em relação ao artigo 559, o descumprimento também, o descumprimento do encargo, além do ato de ingratidão. Divergimos disso. Por quê?
Porque é evidente que, afora esta introdução do artigo 555, o legislador deu tratamento à ingratidão e, para as hipóteses do artigo 557 e 558, 5 hipóteses, porque nós temos o homicídio tentado, o homicídio consumado, a lesão corporal, a injúria, a calúnia e a difamação. Então temos 2 ocorrências, 3 mais 3, 6, mais a negativa de alimentos, 7 hipóteses. 7 hipóteses dirigidas ao doador e mais dirigidas a ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos. Então nós temos várias situações, e para todas estas situações cabíveis nos artigos 557 e 558, o prazo seria curto, próprio das doações que são permeadas daquela amizade, parentesco, proximidade dos artigos 557 e 558. Para estas, um prazo curto, 1 ano, de natureza decadencial. Ao tratar do descumprimento do encargo abaixo, na sequência, o legislador não trouxe um prazo específico. E aí, então, particularmente, me parece um tanto quanto equivocado voltar ao artigo 559 para considerar que aquele prazo se reportaria às hipóteses do artigo 555. Me parece que o 559 está ligado às várias situações dos artigos 557 e 558. Ele vem logo em seguida. Para o descumprimento do encargo, considerando que nós estamos com um tratamento jurídico, um tratamento legal, de doação onerosa, diferente da doação pura, tanto que a doação onerosa não se revoga por ato de ingratidão, mais um motivo para distingui-la, no prazo também. Na falta de prazo para a doação onerosa, prazo específico, expresso, teríamos então que nos valer, e considerando que a doação onerosa tem um tratamento jurídico que a aproxima do tratamento da compra e venda, vide vício redibitório, evicção parcial, estabilidade na impossibilidade de revogação por ingratidão, tal como na compra e venda, porque atos de tentativa de homicídio, lesão corporal, injúria, calúnia, difamação, negativa de alimentos não ensejam revogação da compra e venda, não ensejam revogação da troca. Então, assim como nós damos proteção à doação onerosa para o vício redibitório, assim como damos para a compra e venda, é óbvio que há uma aproximação do legislador para estes negócios, que são diferentes, mas são translativos. Compra e venda e troca para a doação onerosa, porque a doação onerosa se assemelha a um negócio bilateral. E aí, consequentemente, não poderíamos dar prazo extintivo, anuo e decadencial para uma doação que é profundamente diferente da doação pura que se revoga por ato de ingratidão. Dito isso, qual seria o prazo? Bem, na falta de prazo e considerando a semelhança com os negócios bilaterais onerosos e comutativos, o descumprimento do encargo ensejaria uma pretensão condenatória que se cerca de prazo prescricional e, na falta de indicação de prazo prescricional específico, aplicar-se-ia o prazo prescricional geral do artigo 205 do Código Civil, ou seja, 10 anos. Uma outra explicação que me parece cabal para a não utilização da regra do artigo 559, prazo de 1 ano e decadencial, é que no artigo 559 o termo inicial ele se estabelece da data em que o doador toma conhecimento do ato de ingratidão e de quem é seu autor. E é óbvio que não há nenhuma dúvida sobre quem é o autor do descumprimento do encargo. Então não haveria por que prorrogar o termo inicial até que o doador soubesse quem é o autor do descumprimento do encargo, porque este é óbvio, é o donatário. Essas, então, são considerações que me conduzem a crer que a jurisprudência se inclina seguramente por considerar que o prazo prescricional, e isso é extremamente relevante, é de 10 anos
contados do término do prazo fixado no contrato para o cumprimento do encargo, ou então, na falta de prazo, do término do prazo que o doador vier a assinar por notificação na fase pós-contratual ao donatário. E aí, estabelecido este parâmetro, aí então nós teríamos segurança plena para saber qual seria o prazo, seu termo inicial, enfim, né? Teríamos 2 prazos. Um prazo decadencial de 1 ano para as doações puras diante de ingratidão, e um prazo longo, objetivo, de 10 anos, um prazo prescricional para a hipótese de descumprimento de encargo, o que também me parece bem mais adequado, considerando que o encargo pode ser de grande vulto. Por fim, me parece importante destacar a regra do artigo 563 para fecharmos o contrato de doação. É óbvio que a doação, como contrato translativo, vai transferir ao donatário a propriedade dos bens doados. E o donatário não estará impedido de seguir com o exercício pleno da propriedade, dentre e no qual se inserem os atos de disposição. Então, o donatário é proprietário e ele poderá vender o bem. O terceiro que vier a comprar, adquirir, receber de qualquer forma este bem do donatário não é atingido pela revogação derivada do descumprimento do encargo. Aí, neste caso, prevalece a regra do artigo 563. O donatário fica obrigado a indenizar o doador pelo equivalente. Os frutos civis até a citação não ingressam nesse regime de reparação e os frutos civis que sejam posteriores à citação ingressam nesse regime de reparação. Com isso, a segurança jurídica é plena, porque o terceiro não é atingido por esta situação do descumprimento do encargo. Se nós estamos falando que o prazo prescricional é de 10 anos, é óbvio que haveria insegurança se nesse longo prazo prescricional os terceiros viessem a ser atingidos por eventual pretensão revocatória do doador. Então, com isso, o artigo 563, ele dá amparo ao entendimento de que o prazo pode ser prescricional mesmo e longo de 10 anos. O mais longo, né, que é o de 10 anos. Muito bem. Eram essas as considerações que eu tinha a fazer em relação ao contrato de doação. Analisamos seus aspectos gerais, depois analisamos situações especiais da doação a envolver pessoas próximas e agora analisamos o particular aspecto da revogação da doação. Vamos falar do contrato de troca em seguida. O contrato de troca está previsto no Código Civil em um único dispositivo, mas esse dispositivo é muito importante porque ele reproduz que todo o tratamento jurídico da compra e venda, nos seus quase 50 artigos, são aplicáveis ao regime da troca. Então, se nós considerarmos o disposto no artigo 533, nós vamos verificar lá a remissão de todo o tratamento jurídico. O que me impele a dizer que temos que ter uma certa cautela aqui, porque a troca ele é um negócio jurídico que historicamente precedeu a compra e venda, que a sua construção jurídica antecedeu a construção da compra e venda, porque antes do surgimento da moeda, o homem desenvolveu nas suas relações sociais o negócio de troca, substituindo força pelo entendimento, e só depois, com o surgimento da moeda, é que a compra e venda facilitou tais negócios. Podemos dizer que o surgimento da moeda ele foi impulsionado pela otimização dos negócios de troca e, portanto, obviamente, nós temos uma essência da troca muito parecida com a da compra e venda, o que justifica, então, o tratamento legal específico da compra e venda ser todo aplicado à troca, com algumas diferenças, algumas pequenas diferenças. Pois bem, qual é o conceito, então, de troca? Se nós considerarmos
tamanha proximidade da troca com a compra e venda, o conceito é muito parecido. Podemos conceituar a troca como um negócio jurídico através do qual determinado permutante se obriga a transferir de seu patrimônio bem ou bens para o outro permutante em razão deste outro também se obrigar a lhe destinar bem ou bens, não propriamente dinheiro, soma em dinheiro. Então nós temos um conceito praticamente igual com a substituição da contraprestação, que não nasce primordialmente fundada em dinheiro, e sim na destinação, na obrigação de transmissão recíproca de bem ou bens. Temos então um conceito idêntico ao da compra e venda, com a substituição da contraprestação do comprador, que se dá essencialmente por dinheiro. No caso da troca, o permutante destina em reciprocidade ao recebimento de coisa, também coisa. E, obviamente, a classificação do contrato de troca é uma classificação muito próxima à classificação do contrato de compra e venda, o que nos facilita o estudo. Então, nós temos um contrato essencialmente bilateral. Por quê? Porque no próprio conceito que acabamos de definir, que é intuitivo, há uma divisão da carga obrigacional com a entrega de coisa, aos dois polos da contratação. Estas cargas obrigacionais, que representam, óbvio, saídas patrimoniais, independentemente do conceito de lucro, estas saídas patrimoniais, tais reflexos, caracterizam este contrato bilateral como também um contrato oneroso, categoricamente oneroso, sempre. Este contrato bilateral oneroso é comutativo porque as cargas obrigacionais elas nascem de maneira exatamente reflexa. Eu me ajusto a transferir o meu relógio em razão do outro permutante me destinar um notebook, por exemplo. Então eu estabeleço que tenho interesse naquele bem móvel e, para tanto, ofereço um bem móvel meu, que é do agrado do outro. E aí então ajustamos a transmissão patrimonial pela entrega recíproca das coisas. Totalmente comutativo. E um tom característico deste contrato, que é o de troca, permuta ou câmbio, é que ele é essencialmente paritário. Nós não vamos encontrar, essa talvez seja uma das pequenas diferenças em relação ao contrato de compra e venda, é que nós não consideramos possível um contrato de troca por adesão. Teremos que encontrar alguma negociação que defina um bem que interesse ao permutante em contraposição ao bem que interessa ao também permutante, ao outro permutante. Então ele é um contrato paritário. Bilateral, oneroso, comutativo, paritário e, obviamente, é um contrato impessoal. É um contrato consensual, cria a obrigação de transferir coisa, ele é consensual e impessoal. Tão logo celebrado o ajustamento de vontades e definição dos bens em recíproca permuta, temos uma geração de efeitos válidos. Já está criada a obrigação de transferir, que gera executividade no patrimônio do permutante. Contrato consensual. Bilateral, oneroso, comutativo, paritário, consensual, impessoal, individual, um contrato típico, regulado no Código Civil, com nome jurídico conhecido, nominado, dependendo do bem. Poderá ser solene, se for imóvel, por aplicação do artigo 108 do Código Civil, ou não solene, se estiver a envolver bens móveis, ou por exclusão, não incidente à regra do artigo 108. Além disso, além de ser bilateral, oneroso, comutativo, paritário, nominado, típico, consensual, impessoal, individual, solene ou não solene, dependendo do bem, ele é um contrato, em regra, instantâneo, com execução imediata ou diferida e não depende de outros negócios, não prepara outros negócios, classifica-se como principal e definitivo. Pois bem, quais são as diferenças da troca em relação à compra e venda
em relação ao que nós damos como tratamento jurídico a ambos. Em primeiro lugar, considerando o disposto no artigo 533, as despesas da troca são rateadas por igual, a não ser que o contrato estabeleça algo diferente. Na ausência de previsão contratual particularizada, as despesas, seja a envolver trocas de bens móveis, seja a envolver bens imóveis, serão rateadas por igual entre os permutantes. Sempre lembrando que na compra e venda, se a compra e venda envolvesse bens móveis, na ausência de cláusula específica, as despesas de tradição ficavam todas carreadas ao vendedor. E na compra e venda de bens imóveis, na ausência de previsão contratual específica, as despesas de escrituração e registro ficavam todas a cargo do comprador. Na troca, na ausência de previsão contratual específica, as despesas se rateiam por igual entre permutantes, independentemente do fato de ser uma troca a envolver só bens móveis ou bens imóveis. Outra diferença significativa que está no Código Civil para a troca é a necessidade de se colher a anuência do cônjuge, da cônjuge ou dos demais descendentes no negócio celebrado entre ascendente e descendente. No caso da compra e venda, não importava se havia uma correspondência exata entre valor e coisa. Já na troca, esta anuência ela só é exigível para a troca a envolver bens de valores desiguais. Uma terceira diferença se aplica ainda no regime do Código Civil para a preferência legal. Devemos lembrar que na compra e venda, se um condômino intentasse a alienação de sua fração ideal a terceiro, sem respeitar a preferência dos demais condôminos, estes condôminos tinham a preferência e podiam depositar o correspondente tanto por tanto e exigir então a aquisição preferencial daquela fração ideal em detrimento do interesse do terceiro. Pois bem, aqui nós temos uma restrição da preferência legal só a compra e venda aos negócios, uma restrição da preferência legal do condômino só frente aos negócios de compra e venda e dação. Para o negócio de troca, não há, de acordo com o regime do artigo 504, preferência legal dos demais condôminos. Esta mesma solução se aplica fora do Código Civil para a Lei 8.245 de 91, que trata da locação dos imóveis urbanos. Também não há preferência legal do locatário ou do sublocatário perante o interesse de terceiro que estabelece negócio de troca com o locador. Então, também não haverá isso. Ao contrário do artigo 504 do Código Civil, na lei de locações é expresso que não se aplica para a hipótese de troca a preferência legal do locatário e, obviamente, do sublocatário. Mais do que, eu até fiz essa referência no texto de apoio, mais do que simplesmente indicar as causas, é necessário nós compreendermos o que move o legislador. Vamos começar então pela divisão de despesas. Na compra e venda, o bem imóvel está em poder do vendedor. Então, na ausência de regulação, há que se entender que ele pode operar da melhor forma possível a transmissão e, consequentemente, tais despesas seriam muito complicadas de serem passadas ao comprador se o contrato não assim dispusesse. Já na troca, nós temos fluxos, vetores obrigacionais que justificam a divisão das despesas. O mesmo raciocínio se aplica na compra e venda imobiliária, porque nós temos vetores obrigacionais que justificam a divisão da despesa. Não há uma concentração da despesa. Se no bem imóvel justifica para a compra e venda concentrar a despesa no vendedor,
No caso do bem imóvel, como ele toma posse, é óbvio que a lógica da despesa de escrituração e registro se aplica só a ele, salvo se o contrato estabelecer de forma diferente. Muito bem. No caso das preferências legais do condomínio e da locação, idem. Porque o facilitador do negócio de compra e venda, que é o dinheiro, ele pode se substituir muito bem pelo dinheiro emanado do locatário, do sublocatário ou do condômino. E com isso nós privilegiamos a propriedade já existente dos condôminos e a posse do locatário ou do sublocatário. Mas no caso da troca, isso não é possível, porque eles não teriam como igualar no nascedor da vontade do locador e do condômino que se dispõe a alienar o bem a exata dimensão do bem que está sendo recebido em troca, porque aquele bem que está sendo recebido em troca pertence exclusivamente ao permutante, e os demais condôminos e o locatário e sublocatário não teriam como igualar, ao menos não no surgimento da vontade do alienante. O mesmo raciocínio se aplica para a questão da troca a envolver bens de valores desiguais ou iguais e a anuência do cônjuge e dos descendentes. Porque na exteriorização do negócio de troca é muito mais fácil aos descendentes e ao cônjuge notar que permutantes estão trocando bens de valores iguais. Ao passo que na compra e venda, o dinheiro é um dificultador para os demais descendentes e para o cônjuge. Então, evidentemente que estas filigranas, esses detalhes fazem com que ocorra uma distinção de tratamento legal na compra e venda e na troca. Contudo, vale aqui uma ressalva. É claro que se a lei civil exige a anuência dos descendentes do cônjuge na compra e venda entre ascendente e descendente, se a lei civil fixa preferência do condômino frente à compra e venda do outro condômino para com terceiro, o mesmo se aplicando na compra e venda do bem locado, se há estes cuidados do legislador em relação à compra e venda, com uma diferença em relação à troca, porque na troca não haverá garantia, não haverá preferência legal do condômino e do locatário, não haverá necessidade de anuência dos descendentes do cônjuge na troca com valores iguais. É claro que a troca poderia ser uma simulação dos celebrantes que estariam fazendo uma compra e venda e se utilizando da nomenclatura da troca para escapar deste campo de invalidade. Mas aí, neste caso, precisamos lembrar que se houver simulação, a invalidação será fulminante porque é caso de nulidade. Outra questão importante é que a troca pode compreender em parte a entrega de dinheiro. E aí, neste caso, com maior cuidado, os interessados deverão observar se as partes fizeram realmente uma troca, se me permitem, uma troca com troco, ou se fizeram uma compra e venda. Troca com troco ou troca com torna. Então, aí será necessário verificar a vontade das partes. É óbvio que se eu identificar um critério meramente matemático, 50% mais 1 de dinheiro compra e venda, 50% menos 1 é troca, por exemplo, entrego um bem e o outro me entrega um bem mais uma quantia em dinheiro. Se essa quantia em dinheiro suplantar metade do valor da carga obrigacional, seria compra e venda. Se ela ficar abaixo da metade, seria troca com complemento em dinheiro. Mas mesmo assim, é necessário investigar a vontade das partes. Porque pode ser que alguém tenha um profundo interesse na coisa, mesmo que ela tenha por um valor sentimental justificável, e ela tenha um valor inferior a 50% da carga obrigacional do permutante. Então, sugere-se que a vontade das partes, muito mais do que o nome que eles deem ao contrato, seja investigada para se saber
se o que eles estão celebrando é uma compra e venda ou uma troca, porque as consequências do tratamento legal específico serão completamente diferentes. Bem, eram essas as considerações que eu tinha a fazer em relação à revogação da doação e da troca. Eu gostaria de falar a alunos e alunas que nós estamos chegando ao final do nosso conteúdo programático com este vídeo, com a matéria que já foi disponibilizada na plataforma Google Sala de Aula, pois conseguimos traduzir neste semestre, tal como prevê o plano de ensino, o conteúdo programático da disciplina, a análise do conceito do contrato, sua evolução histórica, seus pressupostos, seus princípios tradicionais e contemporâneos, estudo da classificação, e a partir disto passamos a adotar o acompanhamento do Código Civil para abordarmos a parte de contratos em geral, de disposições preliminares até contratos de terceiros, e ingressamos na análise dos contratos em espécie, tratando dos contratos translativos, compra e venda, doação e troca. Bem, eram essas as considerações que eu tinha a fazer. Espero que todos estejam bem, familiares, amigos, nesses tempos tão difíceis de pandemia. Obrigado e até o próximo vídeo.